Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu vou contar um pouquinho do meu relato como acompanhante do Wilson no transplante renal, tá? Vou contar sobre a minha visão, sobre os meus olhos, tá? Mas como eu tava com ele lá 24 horas por dia, tava lá o tempo inteiro, eu não saía de perto dele, não sei para tomar banho e quando precisava comprar alguma coisa para comer. Então, por conta disso, eu vou conseguir relatar bastante coisa do que aconteceu por lá. Vou conseguir relatar bem direitinho, bem detalhadinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar assim bem do início mesmo, desde a hora do momento que a gente recebeu a ligação, tá? A gente recebeu a ligação na madrugada, quase 1h da manhã, do dia 19 pro dia 20 de novembro, de um sábado para um domingo. Eu tinha acabado de me deitar, o Wilson ainda tava mexendo no carro, que eu tava ajudando ele, inclusive. Só que daí eu tava com muito sono, eu fui me deitar. E aí foi quando ligaram pra ele, aí ele veio me avisar, né, veio com o telefone, colocou no Viva Voz também pra eu poder escutar. E aí foi aquele nervosismo todo, aquele chororô todo, e corre pra alguma coisa, corre pra conseguir transporte, enfim. Fomos. Chegamos lá, era ele e um outro senhor pra receber o mesmo rim. Aí os dois fizeram os exames e o rim ficaria com o Wilson e não com o outro senhor. Só que, pra sorte ou glória de Deus, chegou um outro rim pra esse outro senhor. Foi uma surpresa até pra nós que tava lá, mas imagina pra ele, né? Enfim, o Wilson fez os exames que precisava fazer, tomou o banho que precisa tomar, foi pro centro cirúrgico e eu fiquei na salinha da espera, né? A cirurgia era para durar 6 horas, ela durou 4 horas e meia, se eu não me engano. Ele entrou umas 2h30 pra sala e era para ele sair às 10, não, às 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, era para ele sair às 8 e ele saiu às 6h30. E ele saiu às 6h30 mais ou menos da sala de cirurgia. Não me lembro muito bem, não recordo. Mas tem os vídeos anteriores aqui que eu acho que eu comentei o horário que ele saiu e tudo mais, né? Vocês voltem lá, que daí lá eu vou falar melhor, porque agora já tem 2 meses. Exatamente hoje que eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 20 de janeiro, tem exatamente 2 meses hoje. Enfim. De tão bem que foi a cirurgia do início ao fim, né? Corte, costura, enfim, tudo mais. E também que foi tudo, a cirurgia durou pouco. A recuperação dele também foi ótima. Ele ficou 3 dias na UTI, mas só ficou esses 3 dias porque não tinha leito para ele subir pro quarto, porque ele fez a cirurgia no domingo e na segunda ele já estava da UTI para ir pro quarto, mas como não tinha leito, a gente foi pro quarto na quarta-feira. Aí então a gente foi pro quarto, os quartos não eram individuais, né, eram, como é que fala? Esqueci a palavra. Era compartilhado, né, a gente ficou com um outro senhor, que também era transplante, porque neste hospital, naquele andar do hospital ali, na verdade o andar todo, ele é só para transplantado. Aí ali o andar que a gente tava era só os quartos, que quem era transplantado ficava ali. Aí a gente ficou ali, continuou tudo ocorrendo bem. Os primeiros dias, o Wilson ficou com a sonda, né, antes dele ir pra cirurgia ele já tava com a sonda. E aí, os primeiros dias pós-cirúrgico, ele ainda ficou com a sonda. Acho que ele fez a cirurgia no domingo, acho que foi na quinta, na sexta, ele pediu pra tirar a sonda. E nos primeiros dias não saía xixi na sonda, só saía aquela palavrinha que eu não posso falar aqui, né? Só saía aquele líquido vermelho. E aí, a gente já tava ficando apavorado, os mesmos médicos falando que era normal, porque, né, tinha mexido ali, a gente já tava ficando meio assustado porque não saía xixi, só o líquido vermelho mesmo, sabe? Não, sabe? Então a gente tava começando a ficar preocupado. Aí, pós-tirada da sonda, levou mais, acho que uns 2, 3 dias depois da sonda, ele começou a fazer xixi, mas fazia muita pouca quantidade, era tipo 300 ml por dia, em 24 horas 300 ml. Então tava muito pouco. Aí a doutora resolveu pedir uma biópsia pra ver
Porque, abrindo um parêntese aqui, né, que eu não falei no início do vídeo, o rim que o Wilson transplantou veio lá de Goiânia, de um cara de 36 anos que sofreu um acidente. E na hora do acidente ele sofreu uma pancada tão forte que afetou o rim dele, mas que não impediria do rim ser transplantado em outra pessoa, né? Ele pegou insuficiência renal aguda. A que o Wilson tinha era a insuficiência renal crônica, né? Que não tinha solução nesse transplante. E o cara do acidente, se ele tivesse sobrevivido, ele ia ter uma insuficiência renal aguda, que ele ia precisar fazer algumas sessões de hemodiálise, tratamento, e o rim voltaria a funcionar. Que foi o que aconteceu quando o Wilson transplantou, né? O Wilson precisou fazer algumas sessões de hemodiálise até o rim funcionar. Mas mesmo com essas sessões, não estava tendo evolução. Aí foi quando a doutora resolveu pedir essa biópsia. Enfim, ele fez a biópsia, tudo certinho. Apareceu um hematoma, né? Ele fez uma eco também, e nessa eco também apareceu um hematoma. Que os médicos lá falaram que podia ser o corpo, né, rejeitando o rim. Aí a gente já ficou, né, assim, meio apavorado, né? Mas que não era pra gente se assustar, porque podia não ser. E aí, pós-biópsia, o Wilson fez a biópsia num dia, e no outro dia ele já começou a fazer muito xixi. Ele chegava a fazer 3 litros, mais de 3 litros, quase 4 litros de xixi por dia, pós a biópsia, antes de sair o resultado. E aí, quando saiu o resultado, a doutora falou, né, disso, que podia ser o corpo rejeitando. Mas a gente ficou meio assim, né, com medo, mas acreditando que não, porque senão ele não estaria fazendo tanto xixi que ele estava fazendo, né, porque pós-transplante, quando o corpo vai rejeitar o rim, a quantidade de xixi diminui e a dele estava aumentando. Então, a gente ficou, né, ciente do que podia acontecer, mas com fé que não era, entendeu? Ai, gente, tá muito calor, vocês não têm noção. Credo, não tá correndo nem um ventinho aqui, eu não quero ligar o ventilador, porque o ventilador é barulhento. Mas vim voltando ao assunto. Aí, ele fez a biópsia, deu esse resultado. E aí, a gente não deu alta por conta disso. Aí, quando saiu o resultado da biópsia, já tinha passado umas 2 semanas. Umas 2 semanas que ele tinha feito o transplante. E aí, a doutora disse, olha, poderia ter dado alta, porque tu tá muito bem, mas por conta do que deu, tá ali no meio. 50% pode ser rejeição, 50% pode ser um hematoma que criou na hora da biópsia, né? Porque eles precisam furar o rim e de repente na hora do exame mesmo da biópsia que causou hematoma, que machucou ali o rim. Mas ela disse que não ia dar alta, porque vamos que se fosse uma rejeição, ela desse alta, a gente viesse pra casa bem, tivesse que voltar. Então, isso foi na quinta-feira, de tarde. Aí ela passou uma medicação pra eu fazer quinta, sexta e sábado. E aí, como no final de semana eles não dão alta, a gente deu alta na segunda-feira. Mas assim, gente, ocorreu tudo bem melhor do que a gente esperava. Primeiro que a gente não esperava nem que fosse agora, né? Porque no dia 20 de novembro, no dia que o Will estava fazendo a cirurgia, fazia 1 ano e 1 mês que ele estava fazendo hemodiálise e 2 meses que ele estava na fila do transplante. Então a gente não imaginava mesmo que isso ia acontecer. A gente imaginava que ia demorar ainda mais um pouquinho, mais alguns anos. A gente não imaginava mesmo que ia ser agora. Então imagina a felicidade da gente na hora que a gente recebeu a ligação, o nervosismo, lá esperando o resultado pra ver se ia ser compatível, se o rim ia ir pra ele, se ia ir pra outra pessoa. Gente, nossa, vocês não têm noção. Só quem passa mesmo por isso, a hora que recebe a ligação dizendo que tem uma oferta de rim. Gente, sério. Agora eu vou contar um pouco de mim, né? Porque agora eu tinha falado só do Wilson relatando exatamente o transplante, mas eu vou relatar um pouquinho de mim, como foi
pra mim como acompanhante mesmo, né? Então, no dia que ele fez o transplante, eu fiquei na salinha da espera, esperando, né, o médico vir falar comigo. Após isso, eu dormi na salinha mesmo, lá da espera, nas cadeiras duras. Dormi ali. A primeira noite eu não consegui dormir muito bem, porque eu tava com frio, que eu não tinha levado coberta. Porque até então seria o quê? Até então a gente sabia que não podia acompanhante. Então eu iria lá ficar com ele até passar a cirurgia, até ele dar alta da UTI, porque ele não vai pro quarto sem... Ele não sai da UTI para ir pro quarto sem a minha, tipo, autorização, sem a minha assinatura. Então eu precisava estar lá a hora que ele desse alta da UTI. Então eu ia esperar até esse momento e ia voltar pra casa. Porque o que eu ia ficar fazendo lá se não podia ficar, né, de acompanhante? Mas aí no fim podia ficar. E aí eu tenho um tio e um primo que moram lá, em Porto Alegre. E eles estavam aqui em Caçapava e iam voltar na segunda pra lá. Eu falei com a mãe, falei com a mesma mãe, arruma as coisas, mandei uma listinha do que eu precisava. Arruma e manda pra mim por eles. Aí eles me entregaram lá no hospital. E aí na outra noite eu ainda dormi nas cadeiras, que daí já foi de terça pra quarta. Não, de segunda pra terça. Ainda dormi lá nas cadeiras. Só que dormi até um pouquinho melhor. Não tem como dormir melhor numa cadeira, né? Mas em vista da noite anterior eu tinha dormido melhor. Tinha cobertinha, né? E aí quando foi o terceiro dia da UTI, de terça pra quarta, eles não queriam de jeito nenhum deixar eu ficar lá, porque não pode ficar durante a madrugada na sala da espera. Então, não queriam deixar eu ficar lá. Mas teve uma enfermeira, como eu estava bem na UTI, tava super, super, super bem mesmo, eu já tava até com o celular na UTI, pra vocês terem noção. Isso que não pode, né? Mas ele tinha ficado com o celular na UTI. E aí eles me deixaram passar essa noite com ele, de terça pra quarta. Aí, na quarta manhã cedo, elas me chamaram, pedindo pra me retirar, porque ia trocar o plantão. Aí eu me retirei e fiquei na sala. Aí quando foi de tarde, me avisaram que ele ia dar da UTI, tinha conseguido o leito. E quando foi de tardezinha, a gente foi pro quarto. Aí, eu ficava lá com ele. Na primeira e a segunda noite, eu dormi, assim, entre aspas, porque eu não dormia, eu cochilava numa cadeira também. Aí, quando foi na terceira noite que a gente tava no quarto, levaram uma poltrona pra mim, que eu pedi. A primeira noite eu dormi muito bem naquela poltrona, muito, 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 muito bem mesmo, porque eu tava cansada. Então, um pouquinho inclinadinho que eu ficasse, eu já tava confortável pra mim. Então, a primeira noite eu dormi super bem naquela cadeira, né? Super bem mesmo. Só que a partir da segunda noite na cadeira eu já não conseguia dormir mais. E aí, o que a gente fez? O colchão que eu estava dormindo na cama, ele tinha um colchão fininho e o colchão normal. E aí, o que a gente fez? A gente pegou esse colchão fininho e colocava no chão pra mim dormir. Só que eu deixava escondido, porque as enfermeiras falavam que não podia botar o colchãozinho no chão. Então, de noite eu arrumava ele pra mim, né? Bonitinho, botava as cobertas ali. Também tinha pedido cobertor pra mim. Então, eu ajeitava bonitinho ali e dormia ali. Pra as enfermeiras, eu tava fazendo uma cama de coberta, né? Era o que elas pensavam. E aí, de manhã eu levantava, arrumava tudo, dobrava o colchãozinho, porque ele era fininho, ele dava pra dobrar. Então eu dobrava e colocava ele pra debaixo da poltrona, que tinha uma entradinha, um buraquinho assim embaixo. Eu colocava ele pra ali. E a alimentação, eu me alimentava bem mal mesmo, porque eles não ofereciam refeição para acompanhante, só ofereceu refeição para acompanhante. Ou se o paciente tivesse mais de 60 anos, ou se o paciente tivesse dificuldade de locomoção. O que não era o caso do Wilson, né? E o que eu não entendo, o que tem a ver o paciente com o acompanhante. Mas tudo bem. Aí então, o que eu fazia? Todo dia perto do meio-dia, todo dia não, era assim. Quando precisava comprar alguma coisa no mercado, eu saía ali um pouquinho antes das 11, eu ia no mercado, pegava o que precisava pegar, aproveitava, já passava no restaurante, pegava minha marmita e voltava para o hospital. Nos dias que não precisava ir no mercado, que ainda tinha coisa no hospital,
eu ficava ali e não saía. Ou então eu ia no Mac, que era mais perto do que ir no restaurante buscar a marmitinha, né? E era assim, janta eu não jantava, porque lá às 6 horas fechava o portão do hospital. Então pra te entrar tinha que entrar pelo pronto-socorro, e aí tinha que ficar. Era uma burocracia. Então eu de noite eu nem preferia sair. E de dia eu já saía morrendo de medo, imagina de noite. Então era assim, eu só almoçava comida mesmo quando tinha que ir no mercado, ou se eu estava precisando de alguma coisa, que às vezes precisava alguma coisa de higiene, às vezes faltava alguma roupa, algum pijama, alguma coisa. Aí eu ia no caso comprar, aí eu aproveitava, já ia de manhã que também era mais fresquinho, porque tava muito calor lá. E aí, enfim, aí eu pegava comida, ou então, se não tinha nada pra fazer na rua, eu pegava Mac. Alimento, não alimento, mas, né, pra mim não tem que ir mais longe no calor, né. A gente teve também que uma vez trocar de quarto, porque eles precisavam fazer higienização, essas coisas, quando o paciente ele fica mais de uma semana num quarto, ele precisa trocar de quarto, né? Se tem quarto vago, precisa trocar pra eles poderem fazer a higienização e colocar mais pacientes. Aí nessa altura do campeonato, esse senhor que tava com a gente, ele já tinha dado alta. A gente foi pro quarto na quarta-feira. Quando foi, se eu não me engano, na terça, ele deu alta. E aí veio um outro senhor ficar com a... Senhor não, pode dizer. Nem sei que idade ele tinha, acho que tinha 50 anos, não me lembro. Ficar com a gente também, transplantado. E aí foi top. Aí a gente trocou de quarto. O ar-condicionado lá, gente, era ligado direto. Podia na rua tá 40 graus, mas lá dentro do hospital eu tava de calça, camiseta e casaco, porque o ar-condicionado era ligado direto. Aí ficava bem fresquinho, tanto é que eu sentia frio. Mas eu preferia o ar-condicionado do que o calor. E aí era isso então, gente. Acho que era mais ou menos esse o relato. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa, pode me mandar lá no Insta, pode deixar aqui nos comentários também. Tanto faz, que eu vou estar respondendo vocês, tá? Porque foram 22 dias no hospital, então é difícil assim eu conseguir me lembrar de tudo, sabe? De tudo mesmo. Fica bem meio complicado. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueçam de se inscrever, comentar, deixar dúvida, enfim, me seguir lá no Insta, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau!